Contei minha história. Não foi dinheiro, É. não foi casa, não foi Uhum. nada. A gente não tinha nada, a gente perdeu tudo. Em todos os dias da vida da gente. É isso. Ah, meu irmão, que coisa legal. Me fala uma coisa. A tua irmã, a Karina, Sim. ela, eu soube da história dela. É uma coisa. Aliás, foi no mesmo ano, não é? Que teu pai Foi, partiu. foi. É, eu 8 meses tinha, depois dela. 6 meses por aí, de 6 a 8, foi uma coisa assim. Eu Ah, tinha, o Rogério acompanhou tudo aí, o nosso irmão Rogério aí que tá aí, que deve estar assistindo é, aí. Ah, isso, eu tinha 18 queridão. anos. O Rogério sabe de onde Uhum. eu venho de um quarto e sala. A gente é tudo lá do subúrbio de Santo André, é da parte Aham, pobre. Santo André tem uma linha do trem, a parte de lá até que é boa. A parte de cá é onde aham, o Rogério morava. Então, assim, Rogério sabe de onde eu venho. Eu venho do Parque das Nações, uma casinha de aluguel com aham, quarto e sala, onde morava todo mundo. E um dia, aham. uma terça-feira à noite, eu trabalhei terça-feira o dia inteiro em Santo André, saí do trabalho. Esse dia acho que o Rogério não estava. Eu fui com um outro cara da igreja lá que chamava Fernandão, que chama Fernandão. Eu peguei um ônibus, que era o meu passeio de adolescente. Eu gostava de ler a Bíblia, de Uhum. estar com o pessoal da igreja. Eu peguei o ônibus, fui para Vila Carrão, na Comunidade da Graça, assisti um Isso. culto numa terça, Uhum. voltei para casa, voltei quietinho, porque a gente morava num quarto-sala, então chegava à noite, tinha que tirar o colchão atrás do guarda-roupa, pôr no chão da Uhum. sala, e aí a gente Uhum. revezava. De vez em quando eu, minha irmã, dormia no chão da sala, às vezes meu pai e minha mãe que dormia, porque só tinha um Uhum. quarto pequeno. E aquela Uhum. noite eu cheguei bem tarde da Vila Carrão, de Santo André, da Vila Carrão em São Paulo, cheguei em Santo André. Uhum. Cara, eu juro, eu não preciso jurar, mas eu juro pra você, modo de Uhum. expressão, juro pra você que Claro. quando eu cheguei em casa, eu vi meu pai e minha mãe dormindo no chão da sala. Alguma coisa me Uhum. disse. Eu olhei e falei: como seria a vida se meu pai morresse agora? Uhum. E me deu um aperto. Eu não sei te explicar, mas isso aconteceu. Uhum. Eu fui pro meu Uhum. quarto, deitei, com uma sensação que alguma coisa ia ser abalada lá em casa. Talvez eu não Uhum. sabia literalmente que era meu pai que ia morrer, mas era subjetivo, que eu Uhum. não sei explicar. Acordei depois de algumas horas com meu pai gritando no chão da sala. Eu saí do quarto, minha irmã acordou, eu acordei, peguei meu pai no colo, assim. Ele estava infartando, morreu no meu braço. Uhum. Ainda chamamos a ambulância, não veio, uma maravilha. Uhum. O serviço é sempre bom. Uhum. O serviço que a É. gente paga é ótimo. Não veio, Eficiente. é sempre eficiente, vale a pena cada centavo que a É. gente paga de imposto aqui. Aí meu pai É. morreu no meu braço, a gente ainda tentou acudir e levar para o hospital público, que a gente não tinha dinheiro, morreu. Uhum. Eu estava sentado na guia, quando meu pai morreu, veio o médico e falou, Uhum. infelizmente seu pai morreu. Eu tinha 18 anos, não tinha carreira, não tinha emprego, minha mãe não tinha emprego, minha irmã não tinha Uhum. emprego. Quem realmente Uhum. sustentava a casa era meu pai. Meu pai era um cara muito legal. Meu pai não bebia, não Uhum. fumava, a vida dele era família, estava Uhum. desempregado, era aquele cara obsoleto que já tinha passado da idade e já tinha sido mandado embora do emprego que ele passou a vida Uhum. trabalhando. Então, ele se Uhum. virava com bico para arrumar, para sustentar a casa. Uhum. E eu tava E amava muito a sua mãe, não é? muito, muito. A É. vida do meu pai era Fiel. minha mãe, eu e minha irmã. Era isso. É. Era isso. Uhum. E o médico veio, olhou para mim e falou, morreu. E o que me veio na mente, que eu nunca esqueço, Tessalonicenses 5,18. 1 Tessalonicenses Uhum. 5,18. Uhum. Que fala, em tudo dai graças. Tudo dai graças. Isso foi a primeira coisa que me veio na mente. Uhum. Esta frase foi a primeira coisa que veio dentro de mim. Em tudo dai graças.
É quando você tá ali e sabe que em milésimos de segundos você pensa um caminhão de coisas. Foi o que aconteceu. E dentro desse... Cabe a eternidade toda Exato. naquele instante. Nessa frase, em tudo dai graças, um processamento a 1000 por hora na minha cabeça faz em questão de milésimos de segundos o raciocínio em tudo dai graças. O que está fora do tudo? Nada. Tudo é tudo. Se é tudo, é tudo. Se é para dar graças em tudo, é para dar graças quando eu ganho e quando eu perco. Quando eu nasci e quando eu morri. Quando eu tive meu pai vivo e agora que meu pai morreu. E ali eu dei graças a Deus. Amém. Coisa assim, linda. É muito pesado para mim, mas foi o que... Transformador, meu querido. E depois Transformador. depois de 6 meses, a minha irmã morre. Então a gente já estava ali totalmente quebrado. Eu estava indo... a gente estava quebrado, eu tentando emprego, um moleque de 18 anos que estava fazendo bico para ajudar a pagar o aluguel de um quarto e sala. O Rogério conhecia lá onde eu morava, foi muito lá. Minha mãe também se virando, aí minha irmã arrumou um emprego, finalmente. Depois de 6 meses, ela arrumou um emprego de carteira assinada. No primeiro dia que ela vai trabalhar, 6 meses depois que meu pai morreu, no primeiro dia ela entra no carro da empresa, a empresa vai levar ela para Cubatão, na volta o carro capota com ela e 6 pessoas dentro do carro, só ela morre. 6 meses depois. Eu conheço bem esse sentimento com meu irmão dentro de um carro que capota e só ele morre. E aí, 6 meses depois, minha irmã que morre. E o Rogério, isso acompanhou tudo, história de perto. E aí, deu 1 semana que minha irmã morreu, 6 meses que meu pai morreu, 1 semana que minha irmã morreu, eu pego... A única coisa que meu pai deixou foi um Gol velho, que só dava problema. Meu pai não deixou 1 centavo no banco, ele não tinha nenhum bem material, mas ele deixou muita coisa que ultrapassa qualquer dinheiro material. Meu pai deixou um exemplo para mim, as lembranças. Riquezas imponderáveis. Que eu acho que muita gente, muito herdeiro milionário, trocaria a herança para ter o que meu pai me deixou. E meu pai não me deixou um centavo. Mas ele te deixou mais do que o mundo inteiro. Total. E aí, 1 semana depois que minha irmã morreu, 6 meses depois meu pai morreu, passou 1 semana, minha irmã morreu, fui atender um amigo nosso, era amigo meu do Rogerinho também, que a gente tá falando nessa live, que chamava Flávio. Ele era lá da igreja, ele tinha anemia, e de vez em quando ele acordava, os ossos doía muito, anemia falciforme, os ossos doía, ele gemia de dor. E eu era uma das poucas pessoas lá que naquela noite estava com um carro disponível, que era o Gol velho que meu pai deixou. Então eu peguei o Gol velho, fui na casa e falaram, o Flávio tá passando mal. Eu morava num bairro vizinho, o Rogerinho, a igreja nossa, o Flávio morava no Parque Novo Oratório, eu era do Parque das Nações. Aí eu peguei o carro, fui na casa dele, peguei ele, pus no carro e tava levando ele pro posto de saúde para socorrê-lo. Eu tinha 18 anos. Você se lembra, Caio Fábio, uma noite, Fernando Henrique era presidente ainda e deu um apagão no Brasil inteiro? Lembro. Foi o Brasil inteiro. Não foi uma cidade, foi todos os lugares do Brasil. Apagou. Você lembra essa noite? Foi exatamente esta noite. Foi nesta noite. Eu tava com o Flávio, socorrendo ele. 1 semana depois que minha irmã morreu, eu tava com ele no banco, ele tava gemendo de dor. Apagou. Pum! Foi a noite do apagão. Apagou. Quando apagou, eu ouço no vidro do Gol, a única coisa que meu pai deixou. Toque, toque. Eu olho, um cara numa moto pondo cano no vidro. Desce. Eu falo, não, deixa eu levar no hospital. Cala a boca, desce, senão eu vou te atirar, vou matar. Peguei ele, levei até o hospital andando, os caras levaram o carro. A única coisa que meu pai deixou pra nós ir embora. Golzinho. Deixei o Flávio no posto de saúde. Voltei andando no breu, no escuro, pra minha casa, no Parque das Nações. Voltei andando, foi meia hora, 40 minutos andando.
Quando eu cheguei em casa, minha mãe estava chorando, porque o apagão queimou todas as nossas coisas. Queimou a TV, o videocassete, micro-ondas, a gente perdeu tudo. Só tinha eu e minha mãe e a roupa que a gente tinha. E era isso. Ninguém tinha emprego, ninguém tinha dinheiro, ninguém tinha nada. E mais uma vez, o que eu penso? Em tudo dá graça. Em tudo dá graça. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. É isso. E olha só que coisa maravilhosa. Como isso te ensinou, te forjou, te fortaleceu, te deu raiz, espigão, te deu densidade. E você... As coisas mais fascinantes e que deixam os créditos de vida mais duradouros são essas que nascem da dor, da perplexidade, do sofrimento, do absurdo, da maluquice, do nonsense absoluto. E quando a gente não se deixa enlouquecer pela loucura e reage com a lucidez da gratidão, sabendo que ainda tudo está disponível, a luz ainda vai acender. É isso. E a gente vai seguir como você aí. E é o que eu disse. Dona Guiomar. É o que eu disse no início da nossa conversa. Em todo momento da minha vida, foi o que está escrito na palavra de Deus que sustentou, guiou, porque... tudo que de melhor acontece na vida da gente, nesse mundo de contradições, nesse mundo absurdo, louco, insano, caído, mas o que de melhor a gente aproveita quando a gente aproveita alguma coisa é sempre o fruto da dor que produziu um sofrimento bem interpretado. E nenhum sofrimento pode ser melhor interpretado do que em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Isso parece alienante, mas não é. É revolucionário, existencialmente falando. É produtor de um poder existencial, mental, psicológico, para a gente prosseguir, para ir adiante, para não desistir. Cria e gera uma força que é impossível de você explicar de fora, para quem quer que seja, a menos que a pessoa, pela fé, experimente e vá dando os passos da esperança na escuridão. Porque, frequentemente, você não está vendo nada, como a gente falou ainda agora. E quanto mais se amadurece, mais a gente sabe que não sabe. Né? Mas quando você tem essa gratidão, mesmo que você não saiba nada, está tudo claro. Já está tudo resolvido. Eu não sei o que me aguarda, mas eu sei como eu vou responder. E seja o que seja, venha como venha, eu sei como eu vou responder e eu vou adiante. E eu não vou enlouquecer por causa do absurdo. Porque é só a gratidão projetada pela fé que não permite a gente enlouquecer nem se desesperar no meio do absurdo total. Porque a existência não oferece nenhuma régua de nenhuma aritmética, de sentidozinhos exatos para coisa alguma. Mas quando você tem a graça, a pertinência, a sabedoria de olhar para trás com esse bom ânimo, com esse bom olhar que vem da gratidão, você vai vendo aquilo que Paulo diz, como todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados e se entregam ao chamado do seu propósito na vida. É isso que nós estamos compartilhando aqui com toda a gratidão hoje à noite. E uma coisa importante quando acontecem essas coisas, eu acho que a gente aprende o valor do que realmente tem valor.
Paulo que diz, ele já teve necessidade, já teve fartura, ele já teve o pessoal de igreja... Abundância, escassez... O pessoal de igreja usa muito só a última parte do versículo, né? E tudo posso. Tudo posso naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece. Só usa essa parte. Isso. O que essas experiências todas me passou é o que realmente tem valor. Hoje mesmo eu falava aqui com a minha mãe, eu hoje tenho fartura. Não tinha antes. Hoje eu tenho. E pode ser que amanhã eu passei a não ter mais. E quando eu não tinha fartura, hoje eu sou grato a Deus pelo que eu tenho, só que quando eu não tinha, eu também era grato. E se por acaso tudo que eu tenho hoje eu perder, eu vou continuar sendo grato. Porque eu você já era tá aí, rapaz. Você é o tesouro. Você é a riqueza. Nem eu acho que eu sou a riqueza, eu acho que você é. Muita sorte, porque Deus teve. Você é um cara de muita graça. Você é um filho da graça. O tesouro é carregar no coração essa capacidade de continuar dizendo obrigado. Esse é o tesouro. Isso é que vale mais do que tudo. É você não perder esse cerne. Isso também dá uma certa... As pessoas, às vezes, dizem que nossa, mas você é louco de falar o favor de umas coisas. Você é corajoso de falar o favor de umas coisas. Eu não sou nem louco nem corajoso. Eu sou completamente desapegado. Muitas vezes, as pessoas, onde eu trabalhava, minha mãe falava você vai perder seu emprego. Meu filho, já perdi pai, olha que se você falar, fazer algumas coisas, você vai perder. Eu sei o que é perder, o que realmente é perder. Eu perdi, sou grato, sou perdido. Então assim, não é o bem material, não é a carreira, não é a popularidade, não é o que eu tenho que tem valor. E quando eu tenho essa consciência, quem precisa eu dou. Se eu achar que eu tenho que falar, eu falo. Se eu achar que eu tenho que viver, eu defendo. Eu não estou preso ao que tem condições sociais, chefe, empresa, tudo que pensa de mim. Eu sou um ser humano normal, eu fracasso, eu erro, eu fiz errado, eu penso fazer certo, eu fiz errado. Eu não preciso colocar nenhuma máscara para fingir que eu sou alguma coisa com medo de perder algo. Por que eu não tenho esse medo? Porque eu venho de um lugar que não tinha essas coisas. E quando eu estava lá, eu perdi o que realmente era importante. O resto... Dentro daquelas escalas de importância, você perdeu tudo, né? Perdi tudo. Eu sou muito grato a Deus pelo que eu tenho hoje, pelo que Deus permitiu que eu conquistasse. E tudo que eu tenho, todo o trabalho que eu faço, eu sei que não foi a força do meu braço. Não foi. Eu tenho a plena consciência disso. Eu vi um monte de gente, Caio Fábio, cruzar o meu caminho, tentar puxar tapete, tentar roubar a coisa que eu criei, tentar roubar ideia, roubar dinheiro, roubar as coisas. Eu nunca movi um dedo. Eu só continuei fazendo o que eu acho que eu tenho que fazer. Essas pessoas foram ficando para trás e eu fui progredindo. E é uma coisa que eu tenho a plena certeza que eu também não tenho do que me gabar. Porque por mim mesmo seria impossível. Seria impossível eu estar na sarjeta, virem avisar que meu pai morreu, eu chegar em casa e perder tudo e eu dar graças a Deus. É impossível. Para mim é impossível. Então eu não revelação do Espírito no coração. Isso me foi dado de graça. Eu não posso nem me gabar disso. Porque eu sou muito miserável e limitado para chegar a essa conclusão. Graças a Deus você é, e graças a Deus porque não foi carne nem sangue quem te revelou essas coisas, como disse Jesus, mas meu Pai que está nos céus. Então,
Não é por causa da gente, é É inexplicável. inexplicável. O coração simplesmente se abre e você vê. Eu era cego e agora vejo. Eu não sei nem o nome daquele que me abriu os olhos, como foi o caso lá daquele cego de nascença em João 9. Como é, quem foi e quem é o homem que te abriu os olhos? Ele disse, eu não tenho a menor ideia. Mas uma coisa eu sei, cara, eu era cego É e isso aí, agora agora eu vejo. eu vejo. E a gente tem tido a misericórdia de saber quem ele é, de poder conhecê-lo todo dia, se a gente quiser mergulhar nele sem limites, sem barreiras, sem contimentos, porque ele é bom e a vida da gente vai sendo alterada e a verdadeira riqueza nos vai sendo doada, mesmo como você disse, quando a gente está destituído de tudo, quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. E o poder de Deus se aperfeiçoa também na nossa fraqueza e, sobretudo, nela.